página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Verdades e Fantasias. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus, João 8:45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e iluzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores, mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos do Jefa. Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos atualmente estudando o capítulo 4º do Livro dos Médiuns, na sua parte 2ª, e esse capítulo trata da teoria das manifestações físicas. É um estudo que Kardec faz sobre os fenômenos de efeito físico e o mecanismo deles, o modo pelo qual os espíritos se utilizam para produzir os fenômenos físicos, como sons, deslocamentos de objetos, batidas e outros. Nós estamos estudando atualmente o item 74, e o item 74 se subdivide em 25 perguntas que Kardec propôs a São Luís com a intenção de esclarecer melhor a produção desses fenômenos. A nossa intenção hoje, nossa tarefa, é estudarmos do item 19, da pergunta 19 à pergunta 25, encerrando, portanto, o item 74. É importante fazer uma pequena recapitulação e nós nos recordarmos da explicação que São Luís já nos deu em itens anteriores, em perguntas anteriores,
esclarecendo que, quando os espíritos produzem um fenômeno de efeito físico, como o deslocamento de objetos, elevação e sons, eles os fazem pela atuação da sua vontade e por um mecanismo de combinação fluídica. Os espíritos utilizam o fluido universal, que eles acumulam, combinam este fluido com o fluido próprio do médium, fluido animalizado, envolvem, saturam o objeto sobre o qual eles desejam atuar com essa combinação de fluidos e, a partir daí, pela atuação do seu pensamento, da sua vontade, o fenômeno acontece, seja o som, seja o deslocamento, seja a movimentação. Diferente do que Kardec havia pensado e chegou a perguntar, não é pela força de braço que os espíritos movimentam objetos, mas sim pela atuação da sua vontade através dessa combinação fluídica que eles promovem. Isso serve para todos os fenômenos dos quais São Luís está falando nesses itens, como nós vamos ver. E nós vamos então, fazendo esse pequeno preâmbulo, abordar a questão 19 do item 74 aqui do Livro dos Médiuns, quando Kardec pergunta como é que nem todos os médiuns têm o mesmo poder e também nem todos conseguem produzir essa natureza de fenômenos. E a explicação que São Luís dá logo no início é o seguinte: isso se dá de acordo, como nós aqui podemos ler, com a organização do médium e também com a capacidade de combinação fluídica. Como assim, organização do médium? Porque nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade orgânica, então ela vai variar de um médium para o outro, de acordo com a sua organização física, de acordo também com a possibilidade de combinação fluídica. Alguns médiuns produzem determinados fluidos em determinada qualidade e quantidade que vão permitir a produção de determinados fenômenos, enquanto que outros, assim, não conseguirão fazê-lo. É por isso que existem os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes ou intelectuais, porque as organizações físicas e o modo como a mediunidade se manifesta em cada um é diferente, de tal modo que alguns são mais aptos que outros para produzir determinada natureza de fenômeno. Dando um exemplo muito grosseiro a respeito da questão da organização física, como a mediunidade é sediada no corpo do médium, no seu corpo físico, nós podemos pensar, por exemplo, num atleta de alto rendimento. Vamos pensar num corredor famoso como Usain Bolt, corredor jamaicano, agora já aposentado da sua carreira de atleta, que é o recordista dos 100 metros rasos. Usain Bolt, ele deteve vários recordes, teve uma carreira brilhante. Evidentemente, o treinamento a que ele foi submetido permitiu que ele tivesse aquelas marcas, mas também a sua organização física. É muito possível que um de nós, mesmo que submetido àquele mesmo treinamento de Usain Bolt, certamente não conseguiria o desempenho que ele teve, porque ele tem uma organização física, uma constituição orgânica que permite que ele atinja aquelas determinadas marcas, aquela velocidade. Por mais que nós treinássemos, certamente não conseguiríamos correr 100 metros em menos de 10 segundos, longe disso. Então, isso mostra de uma forma muito grosseira como a organização física influencia. E uma vez que a organização do médium também tem essa influência sobre os fenômenos, nós temos a mediunidade como uma faculdade absolutamente multiforme e diversa. Isso se dá também, por exemplo, em relação aos médiuns de efeitos inteligentes. Alguns médiuns estão mais aptos, por exemplo, para a psicografia, conseguem fazê-la com muita destreza, com muita perfeição, enquanto que outros são mais aptos, por exemplo, para a psicofonia. Existem aqueles médiuns audientes que ouvem o que os espíritos lhes dizem, os médiuns videntes. Isso se dá por essa diversidade da faculdade mediúnica que se manifesta de forma diferente em cada um, fazendo com que a organização de cada um permita que a faculdade apareça de uma forma diversa. Da mesma forma em relação aos fenômenos de efeitos físicos. Por isso, nem todos os médiuns são capazes de produzi-lo, pelas suas capacidades mediúnicas, pelo seu poder fluídico e pela sua própria constituição da mediunidade que se manifesta nele. Kardec diz ainda o seguinte, né?
existe também uma questão da simpatia dos espíritos com os médiuns que vão dos espíritos com esses médiuns, porque os espíritos vão encontrar nesses médiuns a força fluídica necessária para a produção do fenômeno. Força fluídica essa que, como nós já vimos, nem todos os médiuns dispõem. Kardec, então, São Luís, dispõe isso em 3 categorias, né? Alguns não têm absolutamente a capacidade fluídica de produzir fenômenos físicos. Então, apesar de serem médiuns com outras faculdades, não conseguirão produzi-lo. Para alguns outros médiuns, é possível que o fenômeno seja produzido, mas por uma atuação da vontade específica do médium. É preciso que ele coloque a sua vontade em ação para que o fenômeno se produza. E para outros, portanto, enfim, essa capacidade de fluidos, de doação fluídica, é tão natural e tão abundante que eles se prestam à produção de fenômenos mesmo fora da sua vontade, mesmo involuntariamente. Isso se dá, por exemplo, no caso dos locais assombrados, isso se dá naqueles locais onde fenômenos físicos acontecem à revelia daqueles que estão presentes e que certamente os espíritos que os produzem utilizam os fluidos de médiuns ou no local, ou próximos ao local, sem que esses mesmos saibam. Existe uma resposta muito interessante no livro dos médiuns também, quando um espírito que produzia um fenômeno desses pergunta quem servia a ele para a doação dos fluidos. E o espírito diz, era a mocinha que trabalhava no local. E Kardec pergunta, ela sabia que te auxiliava nisso? Não, ela não tinha a mínima ideia de que ela era doadora de fluidos. Ela, na verdade, era a que mais tinha medo daqueles ruídos, daqueles fenômenos que aconteciam. Então, para alguns, o fluido é favorável à produção de fenômenos e pode acontecer de uma forma abundante. Não acontece em todos os médiuns e é por isso que alguns médiuns vão ser mais aptos para determinadas categorias de fenômenos e outros não. Seguindo mais adiante, Kardec faz uma comparação entre a questão do magnetismo. Ele diz que o magnetismo está envolvido nessa questão da produção do fenômeno, mas não como nós o entendemos. Magnetizadores, aqueles que podem, por exemplo, influenciar outras pessoas, magnetizá-las, utilizando o seu próprio fluido, não conseguem fazer a movimentação de um objeto, por exemplo. Enquanto que outros médiuns que conseguem produzir movimentos de objetos não conseguem magnetizar e influenciar outras pessoas, como, por exemplo, utilizando seus fluidos no alívio de uma dor ou alguma coisa assim. E Kardec conclui essa sua pequena observação dizendo que existe, portanto, uma diferença entre a força magnética e a força mediúnica. Indo mais adiante, no item 20, Kardec faz uma pergunta sobre as pessoas elétricas, um termo que nós utilizamos pouco hoje em dia. Será que as pessoas elétricas podem ser consideradas médiuns? E São Luís explica que num fenômeno que uma dessa pessoa dita elétrica produz, ela produz através da sua própria influência, ela produz pela sua própria faculdade, pelos seus próprios fluidos. Faz isso sozinha, de tal modo que não existe a influência ali de um espírito que a secunde, que auxilie nisso. Portanto, desse ponto de vista, elas não são médiuns. Mas, aproveitando-se da capacidade que elas têm, pode acontecer de um espírito se juntar a ela na produção do fenômeno. Aí, atuariam, sim, como médiuns. Kardec nos dá um exemplo falando, por exemplo, dos indivíduos que são sonâmbulos, daqueles que, emancipando-se do seu corpo físico, conseguem, com a sua percepção aclarada, ter determinadas intuições, percepções e produzir determinados fenômenos. Algumas vezes é o sonâmbulo em si, ele espírito que produz aquele fenômeno, enquanto que às vezes ele é secundado por um outro desencarnado, mostrando que muitas vezes o sonâmbulo, ele espírito encarnado, atua sozinho, e aí não há mediunidade, mas quando ele é secundado por um outro espírito na produção de um fenômeno, aí sim trata-se de uma questão mediúnica. Um exemplo que consta no próprio livro dos médiuns é de um rapaz que, entrando em estado sonambúlico, era capaz de dar diagnósticos de doenças das pessoas. Ele dava o diagnóstico e depois indicava um tratamento.
Uma vez ele, vendo uma pessoa, deu um determinado diagnóstico e disseram para ele, ó, não basta que você dê um diagnóstico, é preciso que você indique agora o tratamento. E ele disse, o tratamento eu não tenho como indicar, porque o espírito doutor que me dita os tratamentos não está presente. Então vejam que interessante. Era ele próprio, o espírito, no estado sonambúlico, ele ali, pessoa, no estado sonambúlico, que dava o diagnóstico. Portanto, não havia mediunidade ali. Porém, quando ele indicava o tratamento pela influência deste outro, que ele chamava de espírito doutor desencarnado, aí sim o receituário era mediúnico. Seguindo mais adiante, né? Kardec vai perguntar na pergunta 21 se, quando produzem os fenômenos, se o espírito está envolvido na própria substância do objeto que ele vai movimentar. Será que o espírito penetra o objeto ou isso não é necessário? São Luís diz que tanto uma coisa quanto outra pode acontecer, porque para os espíritos desencarnados, com seu perispírito que é expansível e penetrável, não existe obstáculo material. Portas, janelas, paredes não lhe servem de obstáculo. Então, o que acontece no fenômeno com essa combinação fluídica, como vimos, do fluido do médium com o fluido que o espírito acumula, é que uma parte do perispírito do espírito desencarnado se identifica, penetra de certa forma com o objeto e isso faz com que ele possa se movimentar. Indo mais adiante, Kardec vai querer saber agora, nas questões 22 e 23, sobre os sons. Como é que o espírito faz para bater, para produzir barulho? Será que ele dispõe de algum objeto nesse sentido? E aí São Luís responde até de uma forma bem humorada que não. O espírito não dispõe de nenhum martelo para que ele possa bater, produzir barulho. Na verdade, da mesma forma, é essa combinação fluídica atuando sobre a matéria e sob a vontade do espírito que vai fazer com que o barulho aconteça. E aí Kardec, que quer mais esclarecimento, pergunta, entendo isso bem quando se trata, por exemplo, de uma questão de um objeto sólido, de você produzir um fenômeno de barulho num objeto sólido, mas e no ar, que é uma massa instável? Como é que o espírito vai produzir ali também barulho e som? E os espíritos dizem, da mesma forma que um corpo sólido é matéria, o ar também é matéria e é suscetível da influência dessa combinação fluídica. Então, da mesma forma que agem sobre um corpo sólido, os espíritos vão atuar sobre o ar com essa combinação fluídica, produzindo ruídos e também produzindo sons articulados, que, como diz o Livro dos Médiuns, eles conseguem imitar. Sons articulados, palavras, frases, vozes, no fenômeno que nós conhecemos como a pneumatofonia ou a voz direta. Um dos fenômenos de voz direta mais conhecidos que nós temos relato é um relato evangélico. Está lá em Mateus, no seu capítulo 3, versículo 17, e também está em Marcos, no seu capítulo 1, versículo 11, que é o que trata do batismo de Jesus. Como nós sabemos, segundo a narrativa evangélica, Jesus se dirige ao Rio Jordão. Lá, ele é batizado por João Batista e, após sair do rio, após sair da água, todos ouvem uma voz que, segundo o relato do Evangelho, parece vir dos céus, dizendo o seguinte: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, a voz falava sobre o próprio Jesus. Um fenômeno de voz direta, portanto. Os espíritos ali presentes produziram um fenômeno combinando os seus fluidos com fluidos de algum médium presente, quem sabe fluidos do próprio Jesus, fazendo com que esse fenômeno pudesse acontecer, mostrando que os espíritos atuando sobre a matéria podem atuar sobre o ar também na intenção de produzir esses fenômenos. Seguindo adiante os nossos itens, meus amigos, o item 24. Kardec pergunta o seguinte, bom, nós já entendemos que os espíritos atuam pela questão fluídica, mas existem determinados fenômenos que parecem contradizer um pouco esse modo de atuação, porque tem-se visto, por exemplo, o surgimento de mãos que se colocam sobre o teclado de um piano e que percutem as cordas, apertam ali, as cordas não as teclas, apertam as teclas do piano e produzem som. Da mesma forma, mãos que seguram braços de pessoas
apertam e deixando inclusive marcas ali, que podem ser vistas depois que aquele aperto acabou, que aquela atuação cessou. Como é que é isso então? Né? E aí, São Luís vai explicar que o mecanismo de ação é o mesmo. Só que às vezes nós não compreendemos bem, porque como o modo de atuação dos espíritos é diferente desse que nós fazemos atuando materialmente, com nossa força muscular, nós podemos confundir um pouco as coisas. Então, São Luís diz, quando aparece uma determinada mão que se põe sobre um teclado e tecla as teclas do piano, realmente as teclas descem. Mas não é pela força muscular que o espírito faz isso. É através da influência fluídica que ele exerce sobre as teclas, essa combinação de fluidos do espírito que ele acumula com fluidos do médium, que vão atuar sobre as teclas e fazer com que elas se abaixem, percutam as cordas do piano e, portanto, produzindo o som. Ainda assim, não a força muscular do dedo mesmo do espírito, mas sim a atuação fluídica nas teclas, fazendo com que aquela aparência do espírito pressionando a tecla com o seu dedo seja simplesmente isso, uma aparência, porque o movimento se dá ainda através da vontade do espírito pela atuação fluídica. E Kardec ainda diz, existem espíritos que fazem esses fenômenos, mas ainda pouco, eles, apesar de espíritos pouco versados nas leis que regem o mundo espiritual, eles próprios não entendem como fazem aquilo. E se forem perguntados, dirão que sim, eles apertam a tecla com seu próprio dedo, não sabendo que isso na verdade acontece pela atuação do seu pensamento e pela atuação fluídica. E Kardec, no final, ainda faz mais uma comparação. Isso se dá também na questão quando os espíritos imaginam que estão falando com sua garganta, com vozes articuladas, quando, na verdade, sabemos que a comunicação dos espíritos é pelo pensamento. Então, também, às vezes, o espírito, ainda pouco familiarizado com essas questões, pode dizer que está falando, quando, na verdade, a comunicação é através do pensamento. E, por fim, o item 25, que é o nosso último item, que é a nossa última pergunta, que encerra o item 74 do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta o seguinte, será que em relação a esses fenômenos que os espíritos produzem, a gente não poderia ter uma razão legítima de dúvida? Porque, afinal de contas, aparentemente, eles parecem contrariar algumas leis da natureza, como a elevação de objetos, alguma coisa assim. E aí São Luís, já na primeira frase da resposta a essa pergunta, mata essa questão, essa charada, dizendo que nós não ainda conhecemos todas as leis naturais. E aí entra uma observação importante, que é a questão da vertente da doutrina espírita como ciência. Ora, todos nós sempre estudamos, sempre ouvimos falar que a doutrina espírita tem três vertentes, ciência, filosofia e religião. O que seria a doutrina espírita como ciência? Sabemos que as ciências, elas têm um determinado objeto de estudo, não é verdade? A astronomia vai estudar os corpos celestes, seus movimentos, as leis que regem esses movimentos. A biologia vai estudar os organismos vivos e por aí vai. Toda ciência tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo, portanto, da doutrina espírita como ciência, enquanto ciência? É o mundo dos espíritos e a relação desse mundo dos espíritos com o nosso mundo material. O fato dos espíritos se revelarem a nós, esses estudos revelaram uma grande quantidade de novas leis, de novos fenômenos, de tal modo que nós podemos passar a entender os espíritos não como uma abstração, mas sim como uma das potências que atuam sem cessar na natureza. Novas leis foram reveladas, novas leis ainda estão para serem compreendidas. Dessa forma, esses fenômenos que parecem estranhos e que, segundo Kardec, poderiam dar legítimo motivo à dúvida, na verdade, eles aparecem apenas estranhos porque estão revelando novas leis, novas realidades que até então nós não conhecíamos. E vamos nos tornar cada vez mais familiarizados com elas na medida que prosseguirmos, que estudarmos mais e que tivermos maior conhecimento sobre todas essas questões, que nos trazem mais conhecimento também sobre a nossa própria natureza de espíritos, que é isso que a doutrina espírita pretende fazer por nós. Fazer com que nós entendamos que somos espíritos imortais,
mudemos o nosso ponto de vista sobre uma série de coisas, sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos cerca, sobre os nossos relacionamentos, de tal forma que nós possamos atuar no mundo material, já tendo essa informação e, por isso, atuando tendo em vista a nossa felicidade futura, a harmonia do planeta, enfim, ao desenvolvimento pessoal nosso e ao progresso do nosso mundo como um todo. Meus amigos, encerramos nosso estudo por aqui. Agradeço a atenção de vocês e, como ainda está em tempo, um feliz ano novo a todos.